Agora sim, dando sequência, vamos convidar para compor a segunda mesa, com essa que terá a temática Ações para a Implementação do Compromisso com a Qualidade e a Equidade da Educação Infantil. Pedir para vocês aí de casa que estão nos acompanhando pela rede do YouTube, continuar compartilhando essa live para que mais pessoas possam ter acesso a esses conteúdos também. Assim, convidamos então, representando o Laboratório de Estudos e Pesquisas em Educação e Economia Social, o senhor Daniel Santos, por gentileza. Também convidamos a representante do Movimento de Interfóruns de Educação Infantil no Brasil, a senhora Sumika Freitas, por gentileza. Também convidamos a senhora Galdina de Souza Arraes, por gentileza. E representando a Universidade Federal do Espírito Santo, a professora Valdete Cocô, por gentileza. É o senhor que vai conduzir essa mesa, né? Aparentemente, sim. Tá. O senhor prefere fazer com o microfone? Acho que alguma coisa tem que eu tenho uma fala também. Depois eu vou passando aqui na ordem. Perfeito. Bom, agora sim, vou passar a palavra para o professor Daniel Santos, que vai conduzir essa mesa. Fiquem todos atentos, porque nós vamos abrir, ao final dessa mesa, um momento para perguntas. Evidentemente, por conta do tempo, a gente vai restringir o número de perguntas. Enfim, vamos acompanhar as observações. Bem-vindo, a palavra está com o senhor. Bom dia, ainda é dia. Prazer estar aqui. Queria agradecer à professora Rita Coelho, ao MEC, ao UFC, né, que estão formalmente organizando aqui o evento, a Faculdade de Medicina que nos acolhe e a presença de toda a plateia. É um prazer enorme estar aqui hoje. Me coube a missão de, ao mesmo tempo, fazer uma fala rápida e coordenar a mesa. Eu vou fazer o meu melhor aqui, tá certo? E já, enquanto a apresentação fica no ponto, adianto que eu fiz um exercício um pouquinho diferente de tentar adivinhar o que as minhas colegas iam falar e trazer alguma coisa diferente, né, a partir do tipo de reflexão que a gente tem tido atualmente no LEPES e que é digamos, vai ser uma fala que traz uma interpretação muito subjetiva de uma interação que a gente tem tido com os municípios nos quais a gente atua e que trazem talvez alguma inspiração de um certo caminho de ação, que, como eu falei aqui, quer dizer, eu espero me diferenciar um pouquinho, vamos ver quanto que o que eu vou falar faz sentido. Tá? Então, aqui não tem a pretensão de ser, digamos, uma fala científica, uma verdade absoluta. É uma percepção que eu tenho mesmo de algumas características hoje do Brasil. Para tentar trazer todo mundo para o barco e homogeneizar aqui nossa linguagem, eu trouxe aqui 6 instâncias decisórias numa Secretaria de Educação, tá? Ou no município. Tem o gabinete da prefeita ou do prefeito, né, que, enfim, aloca os dinheiros, elege programas, prioridades de governo. Tem, digamos, um nicho superior da Secretaria de Educação, onde está a secretária com sua assessoria mais próxima. Existe uma outra instância que já costuma, muitas vezes, ser composta majoritariamente por pessoas de carreira na rede e que, digamos, são as pessoas mais experientes numa rede de ensino, né, que cuidam ali de um nível de planejamento, de né, inovações curriculares, estruturar programas de formação continuada. Depois tem uma outra parte da secretaria que já está mais próxima da escola, né, supre as necessidades de manutenção predial, de material didático, faz a supervisão de ensino, está ali no dia a dia mais perto da escola. A gestão escolar, aí
quando existe, né, bom, o diretor sempre existe, e uma coordenação pedagógica próxima também, e a sala de aula, né? Ali tem a professora com as suas crianças, ela também toma uma porção de decisões. E por que eu estou trazendo isso? Porque, para mim, é a esses públicos que esse documento de parâmetros nacionais de qualidade e equidade na educação infantil se destina, né? Ele traz parâmetros e, portanto, balizas, né, que ajudam a tomar a decisão baseado em ideias de qualidade que, como já foi colocado pela professora Ana Paula antes, são frutos de um consenso possível no Brasil de hoje. E, como disse a professora Rita, em parte ainda em disputa e com desafios para serem consensuados por uma parte da sociedade que ainda não foi alcançada por essa conversa. Tá? E a leitura que eu faço é que hoje, digamos, um mapa de poder numa secretaria ele é mais ou menos desse jeito, né? Com raras exceções, na maioria dos municípios com os quais a gente interage, a menos que a prefeita ou prefeito seja especificamente da área da educação, interessado em educação, ele acolhe muito as sugestões da secretária de educação. Tá? E a secretária é uma pessoa muito forte, né? É a secretaria com maior orçamento, é a secretaria que mobiliza o maior contingente de funcionários, e, portanto, isso também é poder político, ela tem uma capacidade de influenciar a população local de uma maneira substantiva. Esse público mais experiente das redes costuma também ter uma influência muito grande, e depois, das outras instâncias, chama a atenção o fato de que a gestão escolar, via de regra, é muito enfraquecida, né? A gente tem ainda diretoras e diretores que muitas vezes se resignam a fazer um papel de zeladoria e tem aí, digamos, um caminho a trilhar para começar realmente a exercer um papel de liderança pedagógica ou uma liderança mais ampla. Tá? Então, não sei se isso aqui faz jus à totalidade do Brasil, ou sequer a maioria do Brasil, isso aqui é a percepção que eu tenho justamente das redes com as quais a gente atua. E mesmo elas são heterogêneas, então tem, quer dizer, aqui é uma tentativa de pegar uma rede imaginária prototípica. E quando a gente olha os parâmetros, a gente percebe um desafio e, portanto, um plano de ação aqui bem interessante, né? Muitos dos parâmetros, né, os parâmetros, além de colocar balizas, eles atribuem responsabilidades novas. Na medida em que eles dizem o que é bom, né, o que é qualidade, portanto, o que é bom, né, eles também responsabilizam as pessoas desse universo escolar, educacional. E grande parte dos parâmetros coloca responsabilidades novas justamente sobre os diretores, né? Então, quando a gente fala de gestão democrática, em princípio, todo mundo aqui está envolvido, mas especialmente a liderança escolar. Quando a gente fala da proposta pedagógica, da construção da proposta pedagógica da escola, que também é uma dimensão inteira aqui do documento, a gente também tem atribuições novas para a gestão escolar. E esse aqui é o primeiro ponto que me chama a atenção. As redes precisam se reorganizar num plano institucional para saber como lidar com isso, né? Como ter diretoras e diretores escolhidos por critérios mais técnicos, que também tenham legitimidade perante os pares para poder, portanto, conduzir uma gestão democrática, tá certo? Que tenham, ainda que seja mais polêmico, uma estabilidade plena, acho que nem todo mundo defende, mas algum horizonte de planejamento para também poder tomar decisões. E essa redistribuição de poder, eu acho que ela é a primeira coisa que me chamou a atenção quando eu tentei fazer esse olhar. Aqui eu estou fugindo um pouco da minha zona de conforto, tentando trazer um olhar mais da organização institucional de uma secretaria, e são ações desse tipo que eu estou pensando em propor aqui ou discutir com vocês. Tá? O segundo tópico relacionado com esse que me chama a atenção é que aqui, nesse documento, a gente tem parâmetros que são escritos de uma maneira mais objetiva e outros um pouquinho mais interpretativo. Tá certo? Alguns parâmetros, de fato, cravam ali, então, como a professora Rita falou, né? A oferta é obrigatória. Então, basta uma família que demanda a vaga e não tem, que alguma violação do critério de qualidade está acontecendo ali, né? Outros parâmetros são muito mais um enunciado de alguns princípios de qualidade, mas que não cravam, digamos, um número. Tá?
Esses parâmetros, para eles serem implementados, eles demandam uma mudança, muitas vezes, cultural, convencimento, tá certo? Ou seja, um parâmetro que é muito mais objetivo, em geral, se você tiver um diagnóstico preciso e boa vontade dos participantes, muitas vezes você consegue implementar. Quer dizer, tem ali disponibilidade de recursos que você vai precisar negociar, mas é uma meta que você consegue saber em quanto tempo se atinge. Então, por exemplo, comprar materiais pedagógicos para todas as escolas com qualidade, disponibilizar para a criança e assim por diante. Se tendo dinheiro e vontade, se você comprar, compra chega, você consegue atingir esse parâmetro. Agora, alinhar a formação continuada com os princípios da Base Nacional Comum Curricular é algo que demanda convencimento, que demanda muito exemplo, né, muita ilustração de como é que faz, e um lado interpretativo, né, o que para uma pessoa pode estar alinhado, para outra não está, e, portanto, quer dizer, aqui para que isso chegue em todas as escolas, é um desafio que talvez exija um esforço maior. Juntando essas duas figuras, uma outra coisa que me chamou a atenção, aqui estão alguns exemplos de parâmetros um pouco menos objetivos nessa minha classificação, o que também, diga-se de passagem, quer dizer, como um todo, esse documento traz muito mais objetividade do que os antecessores dele. Então, acho assim, houve um esforço grande do grupo de trabalho que produziu esse documento de tentar dar nortes mais precisos, né, o que se quer realmente com qualidade. Ainda assim, alguns, né, não por falha do grupo, porque esse é o estado da arte, porque esse é o consenso possível na nossa sociedade, tem esse caráter um pouco mais interpretativo. Tá? Então, vou passar aqui rapidamente para tentar encurtar minha fala e dar mais tempo para as colegas. Tá bom? E chama a atenção de que... perdão, aqui eu fui rápido demais. De que no conjunto dos parâmetros que tem esse caráter mais interpretativo, os dois públicos onde mais eles se concentram são precisamente o público dos gestores escolares, ou seja, a construção da proposta pedagógica, tá certo? E muitos da gestão democrática, né, das características subjacentes, e essa instância que eu chamo de SME planejamento aqui, tá certo? Que também tem um grande desafio, por exemplo, de constituir uma área específica com identidade para a educação infantil. Nem todo município tem uma coordenação de educação infantil. Nem todo gestor escolar dirige uma escola que é só de educação infantil. Muitos deles acabam, né, tendo turmas de educação infantil numa escola de ensino fundamental. Você tem vários desafios, né, o núcleo de formação continuada da rede, poucas vezes, ou né, na maior parte das vezes, não tem um subgrupo especializado na educação infantil. Então, você tem várias instâncias aqui que precisam ser construídas nesse arranjo institucional, e justamente dentro dessas instâncias, grande parte dos parâmetros tem esse caráter mais interpretativo. Eu estou trazendo isso por quê? Porque aqui eu estou querendo, eu sei que é um desafio para a implementação formar todos os atores envolvidos, mas eu estou tentando identificar dois que talvez não sejam óbvios, que talvez, né, não tenha aqui, não é frequente ter um programa de formação continuada para diretores, não é frequente ter ações voltadas especificamente para esse pessoal que está há bastante tempo nas secretarias e que faz esse planejamento global, mas esses dois grupos são destinatários de muitas das mensagens que estão nesse documento. Tá? Então, aqui, digamos, é um espaço, pelo menos na minha reflexão, achei interessante trazer. E o último ponto que eu queria colocar aqui como, enfim, ponto para discussão, é que se é uma mudança cultural, se tem esse caráter interpretativo, ele pode contar muito, né, com o amadurecimento da própria comunidade escolar. Tá certo? E aqui tem algumas mensagens curiosas, né? A gente andou se envolvendo, como já foi dito, com um estudo nacional de qualidade dos ambientes de aprendizagem, onde fizemos observação direta de mais de 10 mil horas de atividade em turmas de várias cidades do Brasil. E um dos resultados é que, em todas as margens que a gente investigou, existe um espaço para uma melhoria de qualidade significativa.
A nossa experiência também sugere isso, né, que assim, melhorar insumos, melhorar a qualidade da infraestrutura predial, a disponibilidade de material pedagógico, adaptar o banheiro para criança, esse tipo de coisa, você consegue ter um diagnóstico mais preciso, com recurso e vontade política, você consegue também promover uma mudança relativamente rápida. A mudança mais desafiadora são as mudanças que envolvem, né, uma mudança de percepção, de cultura, convencimento. E aqui a gente fez também, né, recentemente, a gente se envolveu com uma análise dos INDICs, que a Unicef coleta já há vários anos no Brasil, no âmbito do selo Unicef. E aqui tem um dado que eu achei interessante compartilhar com vocês, que é no esquema de semáforo, né, que as pessoas pontuam, né, vermelho, amarelo e verde, nos estados cobertos pelo selo Unicef, o percentual a proporção de pessoas que marcou verde na dimensão de interações. Né? Que em outros estudos, o que nós fizemos, o que a Carlos Chagas fez também, não está tão bem assim. Mas na percepção dos atores da comunidade escolar, a gente tem números ali, né? 88% marcando verde no Amazonas, no Piauí, no Maranhão e assim por diante. Assim, são números bastante altos. Tá? O que significa que aqui existe um espaço bem grande, se a gente quiser intervir neste tipo de parâmetro para trazer essas discussões, né, isso se traz através de formação, bancos de boas práticas que sejam disponibilizados, né, estudos de caso bem-sucedido que possam ser compartilhados, especialmente entre municípios, né, sempre mais rica a troca quando ela acontece entre municípios, porque passaram pelos mesmos desafios do que quando vem alguém da universidade contar o que deu certo ou não, tá certo? Essas são algumas lições. Amarrando aqui as reflexões que eu tentei trazer, eu identifiquei, então, 2 públicos especialmente interessantes para se trabalhar nesse processo de implementação dos parâmetros, né? Que eu acho que são os gestores escolares e esse staff técnico mais experiente das secretarias. Obviamente, quer dizer, as ações não precisam ser restritas a esses. Tá? Um esforço de clarificar o que se quer, o que se espera com esses parâmetros mais interpretativos, né? Trazendo bancos de boas práticas, comunidades de práticas, né, experiências uns dos outros. Um esforço contínuo também, né, de sempre que possível tentar tornar esses parâmetros em si mesmo mais claros. E eu trouxe também a seguinte reflexão, quer dizer, os parâmetros, eles suprem uma lacuna importantíssima, né, que é trazer referências do que se espera do segmento. Quanto mais essa discussão estiver ausente, mais os critérios que vão inspirar a tomada de decisão na educação infantil vão vir de outros segmentos e não vão levar em conta as especificidades da educação infantil. Então, quer dizer, aqui eu acho que é um pouco regar a árvore que a Rita trouxe, mas um pouquinho correndo contra o relógio também, porque, né, na ausência, né, política não tem vácuo, na ausência de uma clarificação de ações que implementem parâmetros da educação infantil, a gente tem percebido também, né, que especialmente o Fundamental 1, né, que, digamos, recebe as crianças da educação infantil, tem cada vez mais adentrado com as suas avaliações de ingresso, coisas do tipo, no território, né, da educação infantil. Né? Essas avaliações de entrada no ensino fundamental, muitas vezes são interpretadas como avaliações de saída da educação infantil e também, na ausência de outras referências, acabam inspirando uma tomada de decisão, inclusive, nesse segmento. Então, é com essas reflexões que eu dou esse pontapé, tentando não me sobrepor com as falas das colegas, e como me coube o papel de também ser coordenador da mesa, eu, portanto, passo a palavra à professora Sumika. Obrigado. Vou ficar em pé, vou ver qual a melhor posição. Você quer falar? Tá bom. Ela vai. A gente consegue passar aqui com... bom dia a todas e todos. Eu sou Sumika Freitas, representante do Comitê Diretivo do Movimento Interfórum de Educação Infantil do Brasil.
É uma alegria nessa manhã estar aqui compartilhando, né, tantos momentos históricos e emotivos, né? Tem uma memória afetiva muito grande aqui hoje, Daniel, com a presença da professora Zilma e da professora Clotilde, né? Nós que estamos na educação infantil, ao longo da nossa trajetória formativa, nós também nos tornamos amigas das nossas autoras, né? Então, elas estão aqui conosco hoje também, e isso é muito importante, né? Porque isso também reafirma a identidade da educação infantil, né? Eu venho com algumas reflexões do Movimento Ter Fóruns de Educação Infantil do Brasil. Nós temos 27 fóruns dedicados ao debate da educação infantil e das infâncias. Ao longo da sua trajetória histórica, nós tivemos, enquanto movimento social, uma incidência muito grande na elaboração das políticas de educação infantil do Brasil. Então, com toda essa memória afetiva, nós também temos uma história de luta, de militância, né, aí no movimento instituinte, pautando e discutindo a qualidade para as crianças brasileiras, né, a qualidade dessa educação infantil. E, como bem sinalizou a Ana Paula para nós, na primeira mesa, nós também temos a oportunidade de avançar hoje esses conhecimentos com outras áreas, né, que também avançaram muito, pensando as crianças nos contextos brasileiros, né? Então, eu venho com essa reflexão. Deixa eu ver aqui, deixa eu me entender aqui. Você para lá, você para cá. Consegui. Então, para nós, a educação infantil, nós temos hoje princípios que eles não estão em negociação. Eles são inegociáveis. A concepção de criança como sujeito de direitos, né, o reconhecimento de que essa infância ela é uma categoria social, histórica, política, né, em que essas infâncias estão inseridas em territórios plurais, que têm desafios com desigualdade, né, e que a nossa luta é por qualidade dessa educação infantil como primeira etapa da educação básica, né, que conquistamos isso também com as nossas legislações. O movimento, nós temos um compromisso histórico e político, né? Então, na nossa trajetória, os nossos fóruns, né, que temos representações de pesquisadores, secretarias de educação, professores, dirigentes, nós temos uma capacidade de interlocução, né, e de pensar nesse espaço público e nesse espaço também político, né, até que temos disputas, né, e quando hoje nós olhamos o documento dos parâmetros, ali nós estamos vendo discursos e territórios que foram também em disputas. Mas, nesses princípios, temos princípios que são inegociáveis e levamos isso na discussão, tanto dos parâmetros, quanto das diretrizes curriculares, como na Base Nacional Comum Curricular da Educação Infantil, né? Então, o nosso compromisso político, né, ético, político e estético, né, nós tivemos um movimento muito intenso em 2009, principalmente com a aprovação das diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, em que ela fortalece a identidade da educação infantil e apresenta também as propostas pedagógicas, o trabalho com avaliação, o trabalho que envolve todos esses atores, né, e trazendo a criança nesse espaço-tempo também como partícipe dessa política. Isso, para nós, é um avanço muito importante, porque tudo que nós estamos aqui propondo e debatendo hoje é pensando nas nossas crianças que estão nesses contextos, nesses territórios que são plurais. E isso nós não podemos esquecer, porque elas estão ali com as suas diferenças, com as suas singularidades, e nós, como sujeitos históricos, estamos nesse processo, mediando e avançando ali também com conhecimentos científicos, né? Ali reconhecendo os seus conhecimentos cotidianos, dialogando com famílias, dialogando com dirigentes, né? Então,
o nosso movimento também tem esse respeito ao princípio ético, político e estético, né? Pensando também as políticas para as infâncias, reconhecendo que não é uma infância única, ela não é homogênea, ela é plural. Então, nós temos as crianças do campo, da cidade, quilombola, indígenas, crianças com deficiência, crianças pomeranas. Então, nós temos uma pluralidade, né, dentro desses territórios que envolvem também até outras línguas, outras possibilidades de aprendizagens, né? No nosso movimento, nós temos uma carta compromisso, e essa carta compromisso também ela registra esse reconhecimento histórico, social e político e pedagógico. Por quê? Os nossos princípios eles têm impactos nessa gestão democrática. E aí, pensar na gestão democrática, o Daniel trouxe, né, as inquietações, essa gestão democrática ela envolve os atores, né, tanto os dirigentes como também os conselhos escolares. A nossa LDB, no artigo 14, ela é muito clara quando traz a gestão democrática com a participação ali dos seus gestores e também dos conselhos de escola. E os conselhos de escola, quem participa nesses conselhos? Representantes de pais, de magistério, dos funcionários, né, o dirigente, os professores, né, e sendo no ensino, tem até a representação também das crianças, né, no caso da educação infantil, são pais que assumem esse lugar, mas nós temos no ensino fundamental esses conselhos que tem a participação dos estudantes e até mesmo das crianças, quando o município compreende que essa criança é esse sujeito histórico e também que ele participa e também está produzindo cultura e trazendo o seu posicionamento político enquanto ator social. Então, nós estamos falando, né, dessa gestão democrática, ela está articulada na discussão dos parâmetros, e foi um dos pontos que os nossos fóruns, debateram muito sobre a importância da gestão democrática, porque ela também articula com essa gestão escolar, com esse trabalho técnico da escola, com o trabalho pedagógico, e chega na gestão da sala de aula. No meu trabalho como professora, na minha organização do espaço-tempo, em como as crianças transitam, em como as crianças desenvolvem ali o trabalho pedagógico. Então, toda essa dimensão democrática, ela está falando de participação. Então, para nós, educação infantil, a participação ela é de suma importância. Então, se avançamos, né, nos debates coletivos, e hoje temos a possibilidade, né, de o Brasil, na sua pluralidade, temos vários municípios, várias experiências, né, experiências de avaliações da qualidade da educação infantil, ouvindo esses atores, ouvindo as crianças, ouvindo os estudantes. Eu me lembro que o ano passado nós fizemos uma atividade de discussão do Plano Nacional de Educação, em que o Fórum da Bahia, o Fórum Estadual da Bahia, me convidou para fazer uma atividade com os estudantes, escutando os estudantes, né, no que eles estavam querendo para o seu plano de educação. E ali as narrativas, à medida que nós fizemos oficina com esse público, eles foram trazendo várias questões de acessibilidade, questão do transporte, questão da alimentação, né, apresentando ali estratégias da melhoria dessa qualidade, ou seja, desses insumos que são necessários para a qualidade desse direito à educação. E, quando falamos enquanto movimento, nós temos uma relação dialógica, nós dialogamos. E esse diálogo ele está pensando nesse bem comum, num bem público, em que esse discurso, esses debates, nós apresentamos, sim, os nossos argumentos, argumentos fortes, argumentos fracos, mas nós estamos avançando aí enquanto política pública. Aqui, na primeira mesa, já apresentamos as nossas legislações,
marcos importantes que o MIEIB vem acompanhando ao longo do seu processo histórico, né? A marca maior é a Constituição de 88, o Estatuto da Criança e do Adolescente em 90, depois nós temos a LDB, o Fundeb, os Fraldinhas Pintadas, quem não lembra como foi importante esse movimento, e as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, o avanço com os indicadores de qualidade, municípios que construíram sua própria metodologia de avaliação institucional, né? Hoje, no Brasil, nós temos redes que tiveram essa experiência. Tivemos em São Paulo, tivemos em Vitória, no Espírito Santo, e outras redes mais, ouvindo todos esses pares. O Plano Nacional de Educação, né, o Marco Legal pela Primeira Infância, 2016, a discussão da Base Nacional Comum Curricular, de 2014 2017, e o novo Fundeb 2020. E temos agora, né, aí como a Rita bem apresentou, os nossos parâmetros nacionais de qualidade e equidade para a educação infantil. E que nós temos uma preocupação, né, e dentro dessas dimensões, né, que aqui foram citadas pela Rita, que nós acompanhamos o debate e também apresentamos os nossos argumentos. Quando nós tratamos, né, ali da questão da gestão democrática, nós pautamos a importância da participação. Quando discutimos a identidade e a formação profissional, é pensar nessa formação reflexiva, participativa, e que, mesmo no território em disputa, a nossa luta hoje é por professores na educação infantil. Mesmo que tenha no instituído a palavrinha educadores, que pode abrir, né, várias interpretações, mas para nós no movimento é o docente, é o professor, é ele nesse processo de mediação, né, de estar junto ali com as crianças, não fazer para ela, né, mas estar ali, não fazer com, né. Na proposta pedagógica, né, pensando esse currículo vivido, as práticas inclusivas, o debate da inclusão, né, que é tão importante, né, e que defendemos no documento os fóruns, né, uma educação especial, que ela tenha a perspectiva inclusiva, que ela não é excludente. Pensamos também nos processos de avaliação mediadora, em que essa avaliação ela é importante, ela tem ali a participação, tanto na avaliação da aprendizagem ali dos professores junto com as crianças, mas que também documenta isso e apresenta essa documentação pedagógica ali no contexto escolar, junto com os seus pares, professores, ou até mesmo outros profissionais que estão conosco também, assistentes e outros mais, e com as famílias, ou seja, uma interlocução, né? Já estou encerrando. E na avaliação da educação infantil, que isso para nós não é negociado, né? Não é para promoção, é a avaliação do processo, né? E quando discutimos a infraestrutura das edificações e dos materiais, é pensando nessa acessibilidade e nessa diversidade. E aí, para encerrar, o que a gente pauta como ações? Né? O meu tempo aqui já se esgotou, né? A gente preparou aqui a fala de 10 minutos. Nós, dos fóruns, nós precisamos levar esses nossos princípios, né? Defender, né, essa qualidade e equidade para a educação infantil, pautar nos encontros estaduais, regionais e nacionais os princípios que defendemos, né, e a importância desses parâmetros. É importante mapear nos territórios os nossos interlocutores, UNCM, Undime, Ministério Público, universidades, todos que estão, né, nessa ação, né, pensando aí o avanço da política de educação infantil, reunirmos com os fóruns, com os conselhos, a proposta de formação que ela tenha, né, junto com a universidade, uma ação formativa continuada, também nas secretarias de educação, diálogos com os ministérios, acho que é importante o MEC, junto com as suas secretarias, os outros ministérios também, e fortalecer as redes intersetoriais. E pensarmos também nessa possibilidade dessas oficinas, né, em oficinas de participação,
né, que ela pode se dar coletivamente, né? E aí, para encerrar minha fala, eu trouxe aqui uma fala de um autor, né, que eu tenho estudado nesses últimos tempos, um filósofo e sociólogo alemão, Jung Habermas. Ele tem 95 anos, estuda sobre espaço público e sobre direito, né? E ele diz o seguinte: a esfera pública representa uma dimensão do social que atua como mediadora entre o Estado e a sociedade, na qual o público se organiza como portador da opinião pública. Mas para que a opinião pública seja formada, tem de existir liberdade de expressão, de reunião e de associação. Por conseguinte, o acesso a tais direitos deve ser garantido a todos os cidadãos. É isso, muito obrigada. Obrigado, Sumica. Passo, então, a palavra a Galdina. Tá. Eu estou controlando aqui o relógio, 10 minutinhos aqui para cada um, eu vou sinalizar. Isso, eu acho que já agora tenho que dar boa tarde. Boa tarde para todos e todas. Quero dizer que é uma honra estar aqui nesta tarde, manhã e tarde. Quero saudar a mesa, a Valdete, da UFES, Sumica, que acabou de falar do MIEIB, muita coisa que ela diz coincide com aquilo que a gente pensa, que a gente acredita, e Daniel, que está aqui nessa tarefa de coordenar. Eu gostaria primeiro de agradecer a Rita Coelho pelo convite, pela confiança. Eu sei que é um espaço extremamente importante para o debate. Cheguei aqui extremamente entusiasmada, com a resolução na mão, né, e ia falar, gente, é o momento de celebrar esse documento que foi aprovado pelo Conselho Nacional de Educação, mas, de repente, quando ela começa a apresentar a análise que ela fez dessa resolução, eu também começo a perceber as contradições, os desafios e o tanto que nós vamos ter que resistir e trabalhar para a gente, de fato, colocar em prática aquilo que está proposto no documento. Eu falo da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação do Estado de Minas Gerais, estou na coordenação de todo o Estado de Minas, é um desafio muito grande, são 853 municípios, e também estou na coordenadoria jurídica da UNCM Nacional. Sou coordenadora do Fórum Municipal de Educação de Belo Horizonte, do município de Contagem, e atuo também no CACS Fundeb do meu município, e sou do Fórum Estadual de Educação. São muitas pautas, muitas demandas, mas eu queria dizer que é sempre uma honra estar fazendo esse diálogo, e a proposta foi que a gente trouxesse a implementação, algumas ações para a implementação. Muita coisa já foi dita, mas eu gostaria de lembrar daquilo também que a Rita nos provocou hoje pela manhã. Quando ela traz essa árvore, eu fico pensando da importância que a gente tem de regar essa árvore, mas eu costumo lembrar daqueles também que vão tentar cortá-la. Porque quando a árvore é boa, ela serve para fazer móveis, casas, então as pessoas costumam cortá-la. Então essa nós não vamos deixar cortar, porque a gente vai regar, e ela vai crescer, e ela vai dar fruto, e os frutos serão frutos saudáveis. Eu tenho certeza disso, porque é um grupo de pessoas nesse país que se propõe a fazer educação de qualidade social. Eu percebo que há compromisso, que há disponibilidade, que há interesse, e principalmente que há muito esforço para que a educação de fato aconteça, e que essa educação possa reduzir as desigualdades e garantir qualidade de vida, garantir sustentabilidade, inovação social e transformação de crianças, jovens e adolescentes. Ele agora que vai começar a marcar o tempo. Eu vou ficar aqui para eu acompanhar os meus slides. Sumica bem disse sobre a questão do regime de colaboração que precisa ser efetivado. Nós precisamos efetivar esse regime de colaboração que está posto na Constituição Federal e que ainda não está regulamentado. Nós só vamos conseguir atingir os nossos objetivos, aquilo que a gente se propõe, através dos parâmetros, efetivando o regime de colaboração. Então, eu trago aqui, né, a primeira infância como etapa do desenvolvimento de todo o indivíduo. Eu coloco até 6 anos, que a hora que faz 6 ele vai para o ensino fundamental, 5 anos e finalzinho, né? Eu trouxe aqui a primeira etapa como educação básica, que visa o desenvolvimento integral da criança, e eu trago fotinhas da minha neta. E eu queria que todas as crianças desse país tivessem o mesmo direito que a minha neta tem, de ter uma escola de qualidade, de ter alimentação saudável, de ter uma casa para morar, uma cama para dormir e brinquedos para brincar. Por isso que eu trouxe Lavínia,
aqui para mostrar para vocês. Uma criança alegre, muito extrovertida e muito inteligente. E é o que eu desejo para todas as crianças do nosso país. Aqui o artigo 227, que fala da criança como prioridade. Eu acho que sobre a legislação todos aqui já disseram, então eu vou passar direto. Aqui também sobre a Constituição Federal, artigo 205, 208, 211, que é o compromisso, né, essa relação horizontal da União, do Estado e dos municípios, também estou passando, e o nosso desafio de implementar e monitorar essa resolução e esses parâmetros de qualidade e equidade na educação infantil. É um desafio muito grande, porque a gente já percebe a disputa na própria resolução, no ato da aprovação, no Congresso Nacional, e a gente é isso, a gente é fruto de resistência, é fruto de disputa, é fruto de trabalho, mas nós acreditamos, nós somos capazes e nós queremos, e se a gente deseja, se a gente sonha, nós vamos conseguir realizar. Aqui as defesas da UNCME, a UNCME tem encontro nacional todos os anos, tem os seminários estaduais, tem os seminários territoriais, e em todas as nossas cartas a gente tem essa defesa da gestão democrática, do relacionamento institucional, da melhoria da qualidade da educação, diversidade e inclusão, criação de conselhos, autonomia dos municípios, através da organização do sistema próprio, como está posto na Constituição Federal, fortalecimento dos sistemas, fortalecimento dos conselhos como órgão de Estado e controle e representatividade social, defesa do direito à educação e dos planos municipais de educação. Então, se nós queremos, de fato, garantir que sejam implementados esses parâmetros, há uma forma e uma ação primordial, efetivar o regime de colaboração, através da UNCME, Undime, Conselho Estadual, Tribunal de Contas, Ministério Público, Rede da Primeira Infância. A Rede da Primeira Infância é fundamental. Eu estou também como uma das colaboradoras e coordenadoras da Rede da Primeira Infância do Estado de Minas Gerais. Nós liberamos um edital convocando 50 municípios para a gente dar apoio técnico e jurídico na elaboração do plano pela primeira infância. Nós conseguimos 108 prefeitos que aderiram ao nosso chamado. Ao aderir ao nosso chamado, a gente conseguiu elaborar, junto com esses municípios, 80 planos. Nesses 80 planos, a educação está ali. O meio ambiente, a saúde, o transporte, a segurança, a criança sendo cuidada na sua integralidade. Então, a UNCME, ela fala da qualidade da educação como direito para todos, um direito inconstitucional do ser humano, educação infantil como a primeira etapa, gestão democrática, que está lá na meta 19 do plano de educação, dos planos municipais, do plano estadual, financiamento da educação, em cumprimento às metas e estratégias do plano, instituição do Sistema Nacional de Educação e regulamentação do regime de colaboração, que eu já disse. Então, a gestão democrática, que é a meta 19. Agora, nós vamos passar por um processo de reelaborar os planos municipais de educação, o plano estadual, lembrando que nosso plano nacional está no Congresso Nacional e vai estar lá até... Ele está prorrogado até 31 de dezembro, mas os estados e os municípios já estão fazendo o debate sobre a elaboração dos novos planos municipais de educação e do plano estadual. Nós já organizamos seminários, conferências municipais, conferências territoriais, e já temos data para a conferência estadual de Minas Gerais. Ali também a gestão democrática como participação, pluralismo, autonomia, transparência, representatividade social, ética e formação da cidadania. Vou passar para frente, porque eu acho que o tempo está pouco. Aqui a gente fala da aprendizagem colaborativa, que eu também vou falar, muita gente já disse. E vou lá falar um pouco dos conselhos. O Conselho, como órgão de Estado de participação popular, um órgão que é mediador entre a sociedade civil e o gestor público, que tem o papel de normatizar as ações, né, normatizar a educação no município, quando esse município está organizado através de uma lei municipal, quando ele se organiza, porque está na Constituição que o município pode organizar, o seu sistema próprio, ou manter integrado ao Estado. Então, em Minas Gerais, nós temos poucos municípios com sistema próprio, são 53, os demais, 790 e tantos, todos integrados ao Estado. Então, qual que é a nossa primeira ação?
é que o Conselho Estadual de Educação, que eu estou lá atuando como conselheira, já criou, instituiu uma comissão através de uma portaria, e nós já estamos fazendo o debate da nossa última resolução 472 de 2019, onde nós vamos trazer essa resolução e os parâmetros para dentro da nossa nova resolução. Essa resolução vai orientar todos os municípios que não têm um sistema próprio, para que eles, através de um parecer, eles não podem normatizar, mas eles podem deliberar, propor, mobilizar, eles vão, de certa forma, emitir um parecer sobre a implementação dos parâmetros. 2 minutos? Onde eu vou terminar? Eu vou embora, porque eu trouxe slide para 1 ano. E, de repente, ele fala que eu tenho 2 minutos e eu vou embora. Então, tá, veja bem. Então, isso, aqui, as ações do Conselho. Nessa ação normativa, o Conselho, que tem um sistema próprio, ele vai elaborar sua própria resolução, baseada na resolução nacional e na resolução estadual, ali definindo os critérios para a implementação, monitoramento e avaliação. Nós não podemos só implementar, nós precisamos monitorar e precisamos avaliar. E os planos municipais de educação, a meta 1, essa meta é dedicada à educação infantil. Meta 7, qualidade. A meta 19, gestão democrática. E a meta 20 é o financiamento da educação. Sem financiamento, nós não vamos conseguir implementar as nossas ações. Por que eu acho que só eu que falo rápido? Aqui eu falei da REP já para vocês, o regime de colaboração, que está posto na Constituição. Quero voltar aqui nesse. Precisamos desse mapeamento. A gente fez um movimento em todo o país sobre o retrato da educação infantil. Vocês participaram, porque nós tivemos um desafio muito grande em Minas Gerais. Nós temos um retrato da educação infantil, mas é importante o mapeamento. Quantos são? Como vivem? Quais são os seus espaços? Onde elas costumam frequentar? Então, nós precisamos saber. Nós precisamos dialogar e ter esse diálogo intersetorial. Saúde, meio ambiente, transporte, segurança, nós precisamos fazer esse diálogo, de certa forma, para que, de fato, a gente consiga cumprir o direito das crianças. E como que nós vamos fazer isso? Decidindo começar, e nós já tomamos essa decisão, clarificando a nossa visão, acolhendo, cuidando, construindo um ambiente de unidade no território. E os planos serão fundamentais para a gente fazer isso. Eu já falei sobre os planos. Uai, travou aqui? Por que elas são tão importantes para o município? Por que os planos são importantes? Porque são os planos que vão gerar consciência e responsabilidade. Vão, de certa maneira, gerar nas pessoas do município o dever de garantir o direito a todas as crianças. Como garantir esse direito? Através do diálogo, através da discussão, através de planejamento. Então, nós precisamos de um planejamento estratégico para implementar esses parâmetros de qualidade e de equidade. Deixa eu ver aqui, estou terminando. Aqui eu falei dos desafios, né? Da baixa cobertura, da vacinação, da exposição à violência, são os nossos desafios, são os nossos problemas. E aqui, como enfrentar os desafios? Construindo relacionamentos autênticos, autoconhecimento, empatia, assertividade, cordialidade e ética. É sobre isso que nós precisamos começar a atuar. Autoconhecimento, para a gente saber onde que nós estamos, com quem nós estamos lidando e o que é que nós podemos fazer para colaborar, para construir, para contribuir e para, de fato, ter um mundo melhor para se viver para todas as nossas crianças da educação infantil. Assertividade, ser proativo na nossa ação, no nosso dia a dia, acordar todos os dias e dizer o que eu posso fazer para melhorar a educação infantil do meu município, o que eu devo fazer, como garantir o dor de direito, o que é que eu vou fazer para, de fato, garantir esse direito. É isso, capacidade de buscar o diálogo e solução. Conselho não é um espaço neutro, mas é através dos conselhos que nós vamos conseguir fazer esse diálogo, é através dos conselhos que nós vamos normatizar essa política, é através do conselho que nós vamos emitir parecer para garantir esse direito e que, de fato, essas crianças sejam atendidas de forma plena. E é um lugar também onde tem necessidades, é o que mais nós temos nesse país, é um lugar de ter também possibilidades. Aí eu falo das propostas, que é o diálogo, né, da UNC com o Conselho Estadual, com o CONSED, com o CACS-Fundeb, com os fóruns, com o DIME, com as universidades e outros. Eu vou encerrar por aqui e deixo para uma próxima oportunidade dialogar com vocês. Quero dizer que foi uma honra, foi um privilégio. O tempo, para mim, ele passa diferente, tá? Passa muito rápido.
Por isso que eu sou tão agitada, é porque o tempo está aí, nós precisamos aproveitar o tempo Kairos, que é o tempo da oportunidade de fazer o melhor e realmente garantir o direito às nossas crianças. Muito obrigada. Gente, nós estamos com o tempo apertado e é meio cruel ficar aqui controlando o relógio nessa situação, mas se as colegas estiverem de acordo... pois é. Se os colegas estiverem de acordo, a gente disponibiliza não só as apresentações, como também se disponibiliza para tirar dúvidas, comentários, depois se vocês puderem encaminhar por e-mail. Então, para a gente completar a mesa, passo a palavra para a professora Valdete, por favor. Cumprimentar vocês que nos acompanham nesta manhã tarde, pedir que coloquem nossos slides, agradecer o convite. Vocês já viram que eu estou começando, enquanto coloco o slide, já aproveitando para fazer o social necessário à mesa, né? E dizer, né, que ótimo, que a minha fala está centrada um pouco em diálogos e compreensões e negociações, porque em função da aprovação da resolução, eu, da Universidade Federal do Espírito Santo, o grupo de pesquisa e vários colegas que estudam trabalho docente viemos para o centro deste debate em função desta questão, né? Da questão que se coloca dos quadros funcionais. E este é o convite que eu vou fazer nesta mesa. Muita coisa poderia ser discutida, mas nesse tempo é aqui que eu vou focar a fala, né? Aqui que eu passo, né? Este. Ótimo. Então, eu já situei aí, né, que a gente está na mesa 2, eu tenho acompanhado com 2 projetos de pesquisa uns 20 anos dos quadros funcionais, migrando, né, com os avanços nessa questão para algumas dimensões. Se antes a gente fez uma pergunta lá atrás, quem são os profissionais da educação infantil, com quem estamos falando, com quem estamos tratando, depois nós passamos por um projeto para pensar as perspectivas profissionais, quer dizer, quem está trabalhando na educação infantil, quem quer trabalhar, porque o curso de pedagogia passou a oferecer formação para a educação infantil, e depois a gente também começou a se perguntar, tá, mas e esse campo de trabalho? Como é que é constituído os quadros profissionais, as decisões dos municípios nesses 2 projetos? Então, com a aprovação da resolução, especialmente o artigo 2º, inciso 3º, nós começamos a nos perguntar também, né, qual era o nosso olhar nesse conjunto da educação infantil, tal como essa imagem que está aí de uma criança que acha um buraquinho num banco, um buraquinho cheio de areia e fica ali horas focando esse buraquinho. Eu fiquei me perguntando nessa questão, né, qual era o foco desse debate aqui hoje, o que eu poderia trazer para esse debate, articulando conquistas, desafios e perspectivas. Aqui eu faço só uma paradinha epistemológica, não vou citar, não vou avançar nisso pelo tempo, mas nós temos trabalhado com desafios, avanços, desafios e perspectivas numa tríade mobilizadora articulada. Quer dizer, um desafio, quando ele se constitui num avanço, ele traz outro desafio, porque a minha meta era 10%, cheguei a 20%, é avanço. A gente precisa de reconhecer avanço para animar a luta, senão fica todo mundo muito desanimado, só vê desafio no negócio. A gente vê avanço. Aí, vendo o avanço, a gente pode aumentar a perspectiva. Então, a gente tem trabalhado um pouco nessa tríade, de uma coisa alimentando a outra, porque, senão, o desafio vira o que foi dito na mesa anterior, justificativa. Então, a gente tem que buscar trabalhar um pouco aí com um referencial amplo do campo da linguagem, porque a gente disputa sentidos, mas aí é uma conversa por uma outra hora, tá? Eu vou passar para dizer, mesmo que eu faça esse foco aí, tomando como inspiração essa criança que me emprestou essa imagem com esse dedinho maravilhoso, bem gordinho, eu não posso fazer essa fala tão recortada e com a brevidade necessária, sem considerar que esse é um campo, a educação infantil é um campo amplo, os dados do censo falam de vários desafios e conquistas, esse mosaico de imagens alteradas, montando uma única imagem, é uma entrada numa instituição de educação infantil. Eu queria, se muito brevemente, que vocês pensassem, se vocês ficassem do lado de fora de uma instituição, o que vocês veem naquela porta? Assim? Quais são os indicadores que
vocês veem chegando de bicicleta, a pé, com a mochila, com o brinquedo vazando, com a coberta. Isso faz da gente pensar o reino da necessidade, o reino, né, do direito. E, especialmente, eu vou fechar isso aí pensando também que nós estamos falando de disputas de recursos. Precisa de investimento, mas, nesses sentidos, também estamos falando de disputas de recursos. Né, para onde vai o recurso? E aqui eu vou falar do meu foco no investimento dos profissionais. Tá? Então, esse meu foco está ligado a esse indicador do plano do relatório do Plano Nacional, que é a adequação da formação docente. Nós vivemos esses períodos uma comemoração com relatório. A educação infantil foi o que mais avançou na adequação da formação docente. Pergunta 1. Qual a nota técnica da adequação docente? Ela está centrada em que indicadores? 2. Nós avançamos, mas estamos mais distantes do que todos os outros níveis de ensino. Então, comemora, ó, articulação. Comemora, vamos. A nota técnica vai dizer que o corte é o curso de pedagogia. Pois bem, então a gente está avaliando quais são os profissionais que têm o curso de pedagogia, atuando com as crianças e dá este percentual de grande crescimento, mas distante ainda do desejado. A pergunta que a gente fez foi um pouco às avessas. Então, tem um percentual de profissionais atuando que não estão com a formação. O que eles têm? Que formação é esta? E onde que eu busco saber isso? Nós vamos buscar saber isso, né, chamamos de questões emergentes, nós vamos buscar saber isso nos quadros funcionais dos municípios. É lógico, gente, que a minha pesquisa é muito recortada. Eu tenho trabalhado o Espírito Santo no cotejamento com as pesquisas nacionais. Nós temos vários colegas com pesquisas sobre quadros profissionais. Então, a gente vai cotejando, juntando os dados aqui, juntando dados ali. Tá? Então, a gente tem... Depois vai dar a incidência nessas dimensões. A gente tem uma formação inicial centrada na lógica do estudo, do currículo, dos cursos, das licenciaturas em pedagogia. Aliás, é o meu primeiro convite. As licenciaturas vão sofrer reformulação dos cursos, é a nossa primeira incidência. E nós vamos incidir no curso de pedagogia ou em todas as licenciaturas? A pergunta que eu faço é por quê? A pesquisa vem indicando que as decisões dos municípios... Gente, eu não vou abrir o debate se essa decisão é boa ou não, tá? Isso ferve, o MIEB tem posição, a gente tem posição, a gente tem defesa. Eu estou trazendo o dado que acontece. Quando a gente está falando que tem professores na educação infantil, uma pergunta se coloca: quem são os professores que atuam na educação infantil? Que nós temos os professores formados em pedagogia. Na pesquisa com a qual eu tenho trabalhado, num contexto recortado do Espírito Santo, nós vamos ter professores em cadeiras específicas, gente. Não é fez concurso para trabalhar com criança, não. É de área específica na educação infantil. Um tempo para esse professor. Educação física, artes, música, filosofia, língua estrangeira, com tempos específicos com as crianças. Então, essas licenciaturas, se esta é a decisão posta, essas licenciaturas também têm que ser convocadas ao debate para pensar a criança. Ou nós vamos discutindo, então, no diálogo com os municípios, na relação entre pesquisa e política pública, respeitando as dimensões de cada âmbito desse, né? Como é que nós vamos avançar nessa discussão? Isso implica a incidência, o primeiro convite na formação inicial. Nós temos ainda a afirmação do direito à formação continuada. Porque nessa incidência dos quadros profissionais, nós já temos os auxiliares, tá? Isso que é o terceiro ponto. Então, na formação continuada, qual o tipo de incidência que vamos construir, né, marcando, né, esse direito na especificidade da educação infantil e no tipo de investimento que a gente está afirmando, que não é a compra de pacotes externos, que é o investimento nos próprios profissionais, na capacidade de gerar saberes internos na rede. Essa também é uma outra discussão. E, junto com isso, a questão do auxiliar e dos estagiários.
que são duas outras dimensões de quem a gente pergunta quem são os docentes. Eu falei dos professores. Quem são os docentes? A política dos auxiliares é outra questão. E a gente tem agora na pesquisa os dados mais recentes de que, então, na relação dos entes federados, os estados estão assumindo a formação dos auxiliares em alguns lugares, nesses programas do tipo Qualificar no Espírito Santo. Uma formação de 120 horas para qualificar auxiliar, entendendo que este é um quadro que os municípios estão colocando na ordem da prioridade. Então, essa é uma discussão. E a discussão dos estagiários, que tem se constituído uma força de trabalho grande na educação infantil. Então, com isso, eu estou convidando algumas incidências. A incidência da reformulação do curso de pedagogia, o compromisso com a especialização de educação infantil, a Valburga estava por aqui, para a educação infantil, nos moldes da parceria, do diálogo com a universidade pública, convidando os municípios a estar conosco nesse diálogo, e todo o debate dos quadros profissionais e suas incidências na formação continuada. Então, esse é o meu convite. Estou muito disposta a continuar esse debate conforme as realidades. E estou disposta também a indagar quais as decisões que nós estamos tomando e quais as implicações que isso tem na afirmação do direito das crianças. Porque se esse é o ponto de consenso que nós temos, que é a afirmação do direito das crianças, nós temos alguns debates nas compreensões de que, como esse direito se efetiva no âmbito do requisito de formação inicial, do direito à formação continuada, que tem implicado a constituição de determinados quadros profissionais, que é, hoje, no Brasil, muito diverso, e conforme a resolução que normativa essa possibilidade de ser mais diverso ainda, nós temos os municípios tomando suas decisões nesse momento. Nós precisamos conversar sobre essas decisões. E eu estou, para dizer para vocês, muito disposta a conversar, afirmando, por óbvio, né, o direito à formação dos professores, a importância do curso de pedagogia, sem, com isso, dizer que outras áreas de conhecimento, outros movimentos não podem estar juntos conosco. Mas como nós vamos balizar essas relações, é a negociação social, a articulação, oxalá para mais avanços na educação infantil. Muito obrigada. Bom, gente, me foi pedido para fazer um resumo de 1 minuto sobre o que foi dito aqui e passar a palavra de volta para o nosso mestre de cerimônias. Mas eu acho que as falas aqui têm vários pontos de convergência relevantes, né? Quer dizer, eu acho que minha fala e de Valdete vão muito na direção da formação dos quadros de uma secretaria, a gente enfatizou diferentes públicos, mas para reconhecer as especificidades do segmento, tá? E uma profissionalização também desse segmento, né? Deixar, muitas vezes, de ser um puxadinho de outras estruturas que já tem na secretaria e reconhecer que precisa olhar para as especificidades, formar os professores na sua formação continuada, várias pessoas que fazem papel de professor, com várias formações diferentes, formar gestores ou convencer gestores, convencer outros técnicos da secretaria. E as falas de Galdini e de Sumiko foram muito na direção de construir canais institucionais de articulação na sociedade, né? Fortalecendo o regime de colaboração, fortalecendo o papel dos conselhos municipais, a importância do Plano Municipal da Primeira Infância, entre vários outros instrumentos, alguns deles já existentes, outros precisam ser criados, né? Em Minas Gerais, muitos municípios sequer têm conselho municipal, então precisava ser, muitas vezes, criado, mas, de toda forma, como órgãos que ajudam a regular, ajudam a aconselhar, ajudam a fiscalizar, monitorar e garantir, né? E até achei muito interessante porque, conversando com isso, né, quando a Valdete mostrou a imagem distorcida da entrada da escola, me ocorreu isso, quer dizer, também canais formais e informais, né, que tragam à sociedade, porque o que cada família percebe de qualidade, passando pela frente do portão da escola, é uma coisa muito diferente. Então, quer dizer, a essência desse documento de parâmetros precisa também ser enraizada na sociedade através de estratégias de comunicação, inclusive com a família. A gente sabe que a pressão popular também, né, quando as famílias pressionaram pelo acesso, o acesso apareceu. Então, se a gente conseguir fazer o mesmo com a qualidade, eu acho que é uma força muito grande. Agradeço, então, a paciência de vocês. Eu sei que vocês já estão, muitos de vocês, com fome, e devolvo a palavra para o nosso mestre de cerimônia, que vai dar as instruções para o almoço.